beleza? Aqui quem fala é o Neto da Ferreira Studios e no vídeo de hoje a gente vai aprender a trabalhar com Animation. Sim, essa incrível propriedade do CSS3 que veio para arrebentar, principalmente em jogos desenvolvidos por HTML5 juntamente com JavaScript e principalmente para sites que querem trazer uma interação diferente para o usuário. No dia de hoje a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Animate.css, uma biblioteca desenvolvida por um cara chamado Daniel Eden, e o cara é muito doido. Ele foi o criador de toda a experiência do usuário da rede Dropbox e ele criou essa biblioteca para difundir para milhares de designers e desenvolvedores do mundo inteiro. Então hoje a gente vai aprender a aplicar essa metodologia que ele criou, na verdade, a biblioteca que ele criou, nós vamos aplicar nos nossos projetos e perceber o tanto que a interação influencia diretamente na experiência do usuário. E a gente vai aprender a utilizar JavaScript para fazer essa chamada e também usar direto no CSS Inline. Então vamos nessa? Vem comigo e se liga só! Então agora vamos ao passo a passo sobre como utilizar a nossa biblioteca Animate.css. Reparem que aqui eu estou com duas janelas abertas, uma teste Animate, que é uma index que eu criei, e o meu brackets com o meu arquivo HTML aberto. Uma coisinha bem simples, só um title, uma meta e um link com o style sheet para o styles.css, onde eu configurei dois botões para que a gente consiga ter mais ou menos um efeito bacana. Lembrando que aqui eu utilizei um transition, né, só para a gente ter um efeito. Não vou falar sobre ele nesta aula, mas em aulas futuras. Mas o transition também trabalha um pouco das propriedades que o Animate pode trazer também. Então aqui, ó, o que eu faço? No momento que eu passo o mouse em cima, ele gera esse efeito. Só que o que a gente vai criar hoje é utilizando a biblioteca e fazer esses efeitos já aplicarem automaticamente no botão ou depois de uma determinada ação, ok? Então aqui é o seguinte, pessoal, eu criei um link aqui dentro da minha body e um input porque eu quero um campo de formulário, por exemplo, mas aqui eu não criei formulário, é só para teste mesmo. E eu quero que esses efeitos sejam carregados nesses botões e em um outro momento eu vou fazer com que ao clicar no link efeito, a animação gere um determinado efeito. Só que para isso a gente precisa instalar algumas coisas. O styles.css, como eu expliquei para vocês, é uma base CSS só para a gente começar nessa tela como exemplo, mas não é obrigatório se ter. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no seu navegador animate.css e vocês vão abrir esse site aqui, onde vai ter aqui o download animate.css e o view on GitHub, que você vê o código aberto lá e algumas descrições sobre o processo de desenvolvimento. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho algumas categorias de efeito, ó, zooms, scrolling, rotation, flippers, e à medida que eu mexo aqui, ó, a minha setinha do teclado, eu vou verificando os efeitos que ele disponibiliza para mim. E assim, são efeitos muito bacanas que você pode utilizar tanto numa landing page, por exemplo, no hot site, para animar determinadas áreas, ou você pode utilizar em botões para promover a interação, e isso aí vai do seu gosto. E a gente vai aprender a aplicar esses efeitos agora. Então aqui a gente pode ir passando aqui, tem vários efeitos, o legal é que eles funcionam em mobile, dependendo da versão do seu navegador, mas são efeitos muito interessantes. E para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer então é vir aqui em download animate.css. Nós vamos baixar e nós vamos vir aqui mostrar a pasta. Vamos copiar o animate.css, vamos recortar e vamos colocar nosso repositório aqui do nosso www, onde você criou o seu site aí de teste para fazer esse efeito, enfim. E vamos colar na pasta CSS. Eu já tinha colocado um aqui, mas vou substituir só para vocês entenderem. Então aqui eu tenho o meu styles, que é esse styles aqui que nós criamos, que eu já tinha criado anteriormente, só para a gente ter uma ideia de como que vai ficar o efeito, com alguns botões mais estilizados. E agora nós temos o animate e nós vamos chamá-lo aqui no link. Então nós vamos copiar esse link aqui e vou chamar aqui na minha referência, no meu href, e vou chamar o animate para dentro da pasta. E agora ele abriu aqui o animate.css. Lembrando que você pode estar utilizando o editor de código que você quiser, o editor de hipertexto que você quiser. E eu uso brackets porque eu acho mais simplificado e eu creio que é melhor para explicar.
Então percebam, pessoal, que aqui no animate.css eu tenho todas as animações que foram listadas lá, inclusive as ordens de keyframe e o que vai acontecer em determinado porcentagem. Ou seja, quando atingir 30% no meu processo de animação, vai executar tal efeito WebKit para todos os navegadores, de transform e assim por diante. Só que essa pasta a gente não altera, porque aqui está toda a biblioteca do Animate. Nós vamos criar tudo na index. E agora, para que a gente consiga aplicar um jQuery, para a gente conseguir utilizar o efeito, que é opcional, você pode utilizar só o Animate e aplicar direto em inline, mas eu quero ensinar vocês a aplicar também pelo jQuery. Então como que nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui em um script, vamos copiar aqui dentro de jQuery.com/download, vamos copiar esse script do jQuery 1.11.2 e vamos colar aqui no link, ou aqui depois ou antes da body, na verdade, porque o JavaScript, por questões de SEO, sempre fica um pouco antes da body, para que a gente consiga ler o CSS primeiro e deixe o JavaScript no final, porque se a gente tem algum problema de carregamento, no momento que lê o CSS, lê a estrutura, o site carregou, e depois vem questões de interação e etc. Mas é só a nível de curiosidade. Então nós jogamos aqui o nosso script, ele está buscando aqui para o próprio servidor do jQuery, ou seja, nós não vamos precisar criar uma pasta JS e jogar isso lá dentro. Então, beleza. Então vamos fechar aqui, vou deixar só o Animate. E aqui, ó, pessoal, normal, nenhum efeito, tudo normal. Aqui a gente só tem aquele efeito que eu expliquei para vocês, mas nada de interessante. Eu clico, nada acontece. Agora é o seguinte, pessoal, se vocês virem aqui na animate.css, a gente tem aqui View on GitHub. Quando a gente clicar, a gente vê toda a estrutura da aplicação, como foi desenvolvida, e aqui a gente tem os efeitos que a gente pode aplicar. Na parte de Basic Usage, ele vai explicar aqui para nós como que a gente vai colocar o link, que é exatamente onde a gente fez, dentro da HIT. Nós vamos aplicar aqui o Link Style Sheet, ok? E vamos aplicar o animate.css no SRC, no Reference. E aí o que acontece? Nós temos algumas formas de utilizar o Animate. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no meu botão e na minha classe eu vou aplicar aqui o Animated para que eu chame a minha classe de animação que está lá no animate.css e agora eu vou chamar o Bounce, que é exatamente esse efeito que nós temos aqui. Deixa eu dar um F5, na hora que ele atualiza, deixa eu vir aqui no Bounce e ele vai dar esse pulinho, simplesmente isso. Se eu jogar inline aqui, exatamente dentro dessa classe efeito, na hora que eu der um F5, ele já vai gerar o efeito para nós no momento que a página já é atualizada. Ou seja, aqui a gente está usando inline. E uma outra curiosidade que eu deixei aqui para vocês é a classe Vendor. É uma classe que existe já no CSS3 e a Vendor ela tenta trabalhar com um padrão tipo WebKit para que funcione em vários navegadores ao mesmo tempo. Só que nós podemos usar aqui também o WebKit, que a gente também consegue um resultado legal. Mas aqui vamos deixar no Vendor mesmo, para que vocês consigam entender. Aqui a gente tem três opções que o próprio Animate na documentação fala para nós. Nós temos o Animation Duration, que aqui está 3 segundos, o Animation Delay e o Animation Iteration Count. Ou seja, esse terceiro a gente vai habilitar se a gente vai querer uma animação infinita ou não. No delay é o tempo de resposta da animação e o duration é o tempo que ela vai durar. O delay é esse processo da transição depois que finaliza e o duration é o processo da animação em si. Então se eu deixar esses 3 segundos, delay 2, infinite, na hora que eu der um atualizar, ó, levemente, mas ele vai colocar aqui para nós um delay. Então vou, ó, bem levemente, mas a gente consegue perceber o efeito. Se eu jogar aqui o WebKit, percebam o que vai acontecer. Então vou vir aqui o WebKit, que é também uma opção, porque nós vamos trabalhar com vários browsers. Aqui, inclusive, na documentação, ele fala, ó, a gente pode usar o WebKit, o Moz e outros que a gente tem também, o tracinho o Opera e aí assim por diante. Então, ó, no momento que eu apliquei,
Ele ainda não foi 8 segundos, acho que ficou um tempo muito considerável. Olha lá. E a gente tem um efeito depois de um determinado tempo. Então vamos jogar aqui 5, vou jogar 4 e aqui 4. No momento que eu atualizar, ele vai dar 1, 2, 3, 4 segundos. E depois ele vai dar os 4 segundos de duração, aplicar o delay e vai ficar infinito. Ele fica aqui a vida inteira, vai ficar realizando esse efeito de clicar, voltar e fica nessa forma. Então a gente promove uma interação se a gente quer alguma determinada área do site em movimento contínuo, sem parar, ou se a gente quer também que o efeito só dure em um momento, a gente tira o infinity e aí depois dos 4 segundos de duração do delay, ele vai iniciar o efeito e vai utilizar uma duração de 4 segundos durante o efeito para animá-lo. Agora vocês entenderam que a gente pode usar o Animation Duration, o Delay, e além disso nós podemos usar também o Iteration Count, ok? E agora, pessoal, é o seguinte, percebam que agora eu só tenho meu efeito puro, porque eu joguei aqui dentro da minha classe o Animated e o Bounce, que é um efeito do Animate.css. Eu tenho outros que eu posso aplicar. Então, se eu vir aqui em Rubber Band, então se eu vir aqui escrever Rubber Band, der um Ctrl S, vou voltar ao Test Animate e olha lá, ele aplicou para nós o Rubber Band. E a gente não precisa ficar criando animações, fazendo testes, ele já traz todo o suporte para nós em uma biblioteca extremamente leve. Então a gente tem essa opção de poder aplicar o código inline, igual aqui a gente aplicou numa determinada classe e gerou o efeito. A gente também tem a opção, que eu vou explicar para vocês agora, que é de utilizar o jQuery para poder aplicar isso. Então, como que nós vamos fazer? O processo é o seguinte, eu vou tirar aqui agora essa classe Animated, vou deixar só a btn on e a btn to, porque é o estilo que eu tinha criado anteriormente, só para exemplificar, para o efeito ficar mais visual. E aqui eu vou vir aqui agora e vou criar um script. Vou escrever script, fechar o script, e agora é o seguinte, dentro desse script eu vou criar uns comandos jQuery para que a gente consiga aplicar o efeito através do jQuery, sem precisar ficar criando classe, ou ir lá no próprio style e ficar criando animation name, animation delay e assim por diante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui uma function, então vamos criar o cifrão, function, abre e fecha parênteses, abre colchete, ok. E aqui, pessoal, nós vamos criar duas variáveis. Vamos criar uma var animation, vamos criar uma animação que eu acho que fica mais visual para o português. Faço leitura, animação tipo animated, vou colocar o shake só para vocês entenderem e vou finalizar. Depois vou criar uma outra var animação fim e vou criar, vou copiar esse comando que ele disponibiliza aqui no GitHub. Por quê? Esse comando vai permitir que a gente aplique a configuração de animação para todos os navegadores, para os filtros GMS, do Mozilla, do WebKit. Então é interessante a gente colocar esse suporte para que os navegadores consigam identificar o efeito. Então, criamos a var animação tipo e animação fim. E agora nós vamos criar um outro cifrão e vamos abrir o sinal para abrir uma string. Vamos criar o sinal de aspas simples, A de referência ao link, btn on para a gente puxar a classe onde está o link, fechar parênteses, ponto on, porque eu quero que no momento que o usuário clicar, esse efeito ele repita sempre que a pessoa clicar no botão. Então a gente vai ter uma opção de efeito agora com um clique no botão. Então vou abrir parênteses, clique, vou abrir e fechar aspas simples, vírgula, function, abrir e fechar function, e agora eu vou abrir colchete. E aqui dentro eu vou criar outro cifrão, aspas simples, input, vou criar name igual a btn to, que eu coloquei como name do botão. Ou seja, vou fechar aspas simples, fechar parênteses. O que eu fiz aqui? Capturei através da variável do cifrão, capturei o input e inseri o name dele, que é o btn to, para que ele identifique qual input que eu estou me referindo.
Então se você tivesse vários inputs, essa seria a forma mais correta de você capturar, ou por class, ou por getElementID, e aí vai por você. E aí eu vou colocar add class animação tipo, ou seja, no momento que ele clicar no botão, eu vou realizar uma ação no meu input e vou puxar a classe animação tipo, que vai carregar justamente o animated shake que a gente poderia simplesmente colocar aqui na classe. Porque eu quero que agora, no momento que ele clicar, que a animação execute, e não no momento que ele abrir o site, carregar, a animação já seja executada. Então eu vou clicar .one, escrever, e vou escrever a animação fim. Vou colocar a vírgula, function, e vou fechar a minha function. Por que isso aqui? Porque esse on é porque ele vai sempre repetir o efeito. E a animação fim é para que ele consiga aplicar o efeito de acordo com a padronização que tem de CSS3 de acordo de cada browser. Então WebKit, Moz, MS e assim por diante. E aqui na minha function eu vou setar a minha variável, cifrão this, e vou colocar remove class, que aí eu vou remover a animação tipo. E nesse momento vou finalizar o meu código, vou abrir o colchete, fechar o colchete, fechar o parênteses, vou dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl C e porque esse aqui vai ser referente ao final, esse outro aqui vai ser referente a esse secundário e esse aqui referente a esse, e a gente fechou o script normalmente. E agora a gente dá um Ctrl S, no momento que a gente fizer isso a gente vai atualizar a página, ele não vai aplicar nenhum efeito, mas no momento que eu clicar, ele aplica o shake exatamente no botão que a gente criou, que é o input, e ele fica aplicando sempre que a gente clicar. Se a gente tira esse on, se a gente tira essa questão de function da animação fim, ele não vai conseguir ficar identificando esse clique toda hora. Você vai clicar uma vez e não vai conseguir repetir o efeito. Então é interessante você pôr o on, abrir aqui, colocar a animação fim e abrir a function para remover a class depois. Então a gente clica no efeito e a gente vai tendo o efeito aqui no botão de animação. Percebam que ele abre aqui uma referência fechada porque a gente não indicou nenhum local. Isso é importante, porque se você colocar alguma localização, ele vai direcionar aquele link, aquele determinado endereço, e às vezes o efeito não vai ser nem visualizável. Então, bem bacana de se criar, e a gente tem um efeito show. Uma dica que eu vou dar para vocês para a gente finalizar essa parte é que você pode utilizar o animation dentro de landing pages, ou seja, através de JavaScript você pode identificar a largura, ou seja, determinado momento que o cara está no site através do scroll, e você aplica pelo jQuery, pelo JavaScript em si, uma determinada animação a um determinado objeto, um determinado elemento, seja um link, seja uma div, um input, e você vai promovendo interação à medida que o usuário vai descendo o scroll, e o processo é o mesmo, você vai trabalhar com delay, com duration, se você quer que um elemento fique infinitamente lá sendo passado, você coloca o infinity aqui no iteration count e assim por diante. E é muito bacana porque você tem vários efeitos bacanas para poder utilizar. E aí a gente consegue criar um efeito bem bacana, principalmente quando a gente alia a transitions dentro do próprio botão da própria div. Então é isso aí, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais e vem surpresas aí no canal. Hoje, por exemplo, a gente está completando quase 10 mil inscritos, um feito muito grande para nós, com mais de 200 mil acessos. Então é com muita alegria que hoje eu venho aqui agradecer a vocês todo o carinho, todo o empenho, a parte de deixar o tempo às vezes para poder ver nosso vídeo aqui no canal, para poder acompanhar cada passo que a gente está seguindo aí para criar um conteúdo bacana. Então eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de compartilhar, fica de novo meu agradecimento, deixa seu comentário, vai lá no Facebook. Semana que vem a gente vai fazer um negócio muito doido aqui no canal, então você não pode perder o que vem na semana que vem. E eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, valeu!